a internet não funciona com causas, né? E o mundo, quando eu falo mundo, assim, a sociedade e a cultura sabem trabalhar muito bem com essa ideia das causas, né? Especialmente em mobilizações solidárias. Então você vê lá uma pessoa que está precisando de um medicamento, coloca no Facebook dela que ela precisa vender tantos, tantos itens ou arrecadar na vaquinha, e a galera se mobiliza, porque a internet trabalha com causas. A igreja ainda não entendeu isso. E aí que entra o papel da influência, né? Quando você fala que a igreja conseguiu fazer muita coisa, algumas igrejas no nosso cenário brasileiro despontaram, elas vão e fazem, e aí nós temos dezenas e centenas de igrejas que vão atrás. Primeiro elas fazem porque essas grandes igrejas fazem, depois elas vão aprender o que é, depois elas vão saber o que é. E aí eu acho que quando eu falo para pastores, eu falo, olha, chame a galera da comunicação da sua igreja. Eu tenho ensinado pastores, desafiado pastores a conversarem com os profissionais de comunicação das suas igrejas. Hoje nós temos bastante. O que é a comunicação no ambiente digital? Converse com eles. O que é overshare? O que é saturação? Por exemplo, o que é segmentação? A palavra profética de 2021. Nossa. Receba aí, segmentação, né? E o pastor, ele precisa ouvir para fazer esse tipo de equilíbrio, porque ele só vai na referência, né? Quando você falou agora dessa questão de modelo, eu me lembro que no final da década de 90, virou moda nas igrejas comprarem um sinalizador de LED, só que não era bem um LED, né? Vermelho, que dava avisos. E, cara, e assim, não havia em nenhum outro local da sociedade, quando você ia no restaurante, quando você ia em um outro local, você não via esses LEDs. Mas nós tínhamos uma grande igreja no Brasil que usava esses LEDs, que até saíram de moda, mas outras igrejas começavam a fazer. E o pastor, às vezes, nem se perguntava se aquilo era efetivo, ou se aquilo era uma comunicação melhor, né? E a gente percebe, só uma reflexão, que a gente começa a ver as igrejas muito iguais, né? Os cenários, por exemplo, das transmissões, se um compra um painel de LED, todo mundo vai e usa com painel de LED. Então, a primeira fileira das mudanças é a influência da outra igreja. E a segunda fileira, nós deveríamos aproveitar, seria o conhecimento e informação sobre o que é o ambiente digital. Entendeu? E de fato, houveram caras que desbravaram, como você falou, e a gente precisa saber o poder da internet, de mobilização, de relacionamento, de interação, de conteúdo. E a igreja precisa passar para o capítulo 2. Ela já sabe que é importante, ela já sabe que veio para ficar, mas ela precisa sair do Ctrl+C, do Ctrl+V, para ela entender e compreender o que é um ambiente digital. Porque senão ela vai se exceder, vai se perder, vai ser influenciada e não vai compreender, né? Hoje a gente tem muitos profissionais na área de comunicação e a gente podia trabalhar muito essa ideia da segmentação, ensinar os pastores a segmentar. A gente poderia, por exemplo, ensinar os pastores a ter uma identidade visual própria. Sim. Eu vejo banner web de comunidades tudo muito parecido, e a gente Sim. tem tantos profissionais bons, caras feras que podem individualizar, criar conceitos, né? Já existem esses caras, se relacionar com um profissional para explorar isso. Tenho percebido uma coisa boa, aqui não vamos só falar da narrativa de coisas de desafio, que algumas igrejas têm feito trabalhos assim de identidade própria. E aqui vou desabafar, tá, gente? Vou fazer aqui um momento de desabafo. Fica à vontade. Depois, se vier alguém contrário, eu não gosto do conceito de persona. Quando eu vejo alguém falando, você precisa criar uma persona, me arrepia, eu sei que não é da área de comunicação. A igreja não precisa ter persona. A igreja precisa ter identidade diferente. Ela precisa desconstruir esses modelinhos que muitas vezes pega na internet de gestão de redes sociais. E uma coisa é você ter alguém que gesta, eu vejo lá o pessoal divulgando em post patrocinado, não sabe o que postar na sua igreja,
E não fala sobre o que é a internet. A gente precisa falar o que é, cara, É isso. o que é o on-demand, o que é, por exemplo, o que são as doenças e enfermidades digitais, o que é segmentação. A gente precisa ensinar conceitos, conhecimento para esse ambiente, entendeu? E não só ficando ainda nessas dicas, assim, cara, me dá uma dica para isso, para que eu possa estourar. Eu acho assim, tem, claro, quem trabalha com influenciadores, eu tenho amigos que hoje se dedicam a isso, né, criar narrativas para influenciadores. Eu acho que isso se aplica para a igreja, não, cara. A igreja, ela tem um poder que é aglutinar. Eu vou dar um exemplo, tá? Para a gente ser bem prático. Na nossa igreja, Sim. a gente tem um grupo grande de pessoas que trabalham com comunicação, vieram para a igreja através dos meus relacionamentos no mercado secular. Então, eu comecei a conviver com essas pessoas, comecei a pregar o evangelho, eles vieram, muitos, né, a grande maioria conheci no mercado e estão na igreja. E esses caras, eles têm uma identidade própria. E aí eu percebi que a gente poderia explorar isso. Você tem um que gosta mais de um estilo visual, outro gosta de um estilo visual, e eu percebi que isso seria uma identidade, uma diversificação visual seria uma identidade, não é maluco isso? E nós criamos o conceito, desenvolvemos de comunidade multicultural. Então, Nossa. você tem um designer que ele é mais minimalista, gosta de coisas mais nessa linha, ok. Se tem um outro designer que gosta de um outro tipo de linha visual, a gente vai, né? Por isso que a gente sempre vai nessa linha da nossa criação. Nós criamos em cima da galera da nossa comunidade. Outro lance, assim, se você entrar nas nossas redes sociais, não sei se a Bruna falou isso, a gente não trabalha com um banco de imagens que não seja a nossa própria comunidade. Nós temos vários fotógrafos, então a gente produz as nossas imagens. Então, às vezes eu vou pregar, eu viajo bastante, e o cara põe lá uma arte, aquelas telas de worship, né, assim, todo mundo com a mão levantada, aquele palco cheio de luz, tal, tal, tal. Aí você chega na igreja, a igreja não é aquilo, né? Cara, mas o cara comprou uns packs lá prontos. A gente precisa gerar Oh, uma Jesus. Ó, identidade Deus mais falando real. sobre o PEC aí, ó.